Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos. Vamos voltando aqui. Vamos fazer a oração inicial antes de trazer a palavra. Gostaria que os irmãos, quem puder, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e amado Pai, obrigado por mais esse dia na Tua presença. Obrigado por estar conosco em todos os momentos, Senhor. Em cada detalhe, em cada passo que nós damos. Obrigado por estar nos protegendo de todo mal. Senhor de misericórdia, eu oro a Ti, pedindo discernimento e sabedoria. Que essa palavra fique nos nossos corações e atue como o Espírito quiser, da forma que lhe apraz. Senhor Deus, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para entendermos com clareza a Tua mensagem. Que aquilo que o Senhor quer nos passar seja plantado em nossos corações, seja internalizado dentro da nossa mente, para que a gente possa ouvir a Tua mensagem com clareza e segui-la. Nós te oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Hoje a palavra que nós leremos está no livro de Hebreus, no capítulo 4, os versos 14 e 15. Hebreus 4, 14 e 15. Eu vou ler aqui na versão da ARA, tá bom? Podem ler nas versões que vocês tiverem aí, que o contexto é o mesmo, só muda algumas palavras. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 15 diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Eu vou repetir, diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Queridos irmãos, nesse texto de Hebreus, o autor é muito claro e ele queria nos passar uma mensagem simples e direta. O texto diz que Jesus, sendo Filho de Deus, ele foi tentado em todas as coisas, como nós somos tentados também. Porém, ele não pecou. E aqui eu quero deixar claro que Jesus, quando ele foi tentado em todas as coisas, ele não estava na pessoa de Deus. Ele estava como ser humano. Porque nós sabemos que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Mas quando ele foi tentado na parte humana, no 100% homem. Jesus, como homem, ele teve que sofrer o que nós sofremos. Ele teve que sentir o que nós sentimos. E ele teve que vencer as lutas diárias e espirituais como nós temos que fazer isso hoje. Então, como homem, como ser humano, carnal, quando eu falo carnal, eu falo no sentido de humanamente, de humano, de ser humano, Jesus ele pode entender cada batalha. Ele pode entender cada dificuldade que nós passamos. Ele pode entender cada problema que nós enfrentamos. Isso porque a Bíblia nos diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas ele não pecou. E a diferença de Jesus Cristo para qualquer ser humano é que ele não pecou. E ele não pecou não por ser Deus. Ele não pecou porque ele resistiu. Porque ele foi tentado como ser humano. E quais foram os tipos de problemas, irmãos? Quais foram os tipos de dificuldades que a Bíblia nos apresenta? Quais foram as tentações que Jesus passou como homem? Para a gente compreender o que nós passamos hoje e o que ele passou, para nós trazer uma certa paz interior para dentro de nós e saber que tudo o que nós estamos sofrendo, o que nós passamos e que nós ainda vamos passar, tudo isso, ele foi tentado. Jesus sentia cansaço. Lá em Mateus 8:24 diz isso. Então ele se cansava. Como homem também ele estava sujeito ao cansaço, assim como nós. Assim como nós acordamos em alguns dias e não estamos dispostos a fazer algo,
não estamos dispostos como no dia anterior, né? Estamos cansados, estamos com o corpo com fadiga. Jesus sentia cansaço, Jesus tinha fome. Lá no livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 2, diz isso. Ele tinha fome, tinha sede. Como homem, Jesus também sentia necessidades básicas, que qualquer ser humano sente, irmão. Como homem, ele sentia necessidades que qualquer ser humano na face da terra passa. Ele se alegrava também. Ele também sentia tristeza, ele também se perturbava, ele sentia perturbação. A Bíblia nos mostra vários exemplos. Jesus tinha sentimentos, irmãos. Como homem, esses sentimentos podiam deixá-lo mais próximo ou mais longe de Deus. Mas ele não pecou. Ele nunca pecou. E o sentimento muitas vezes nos afasta de Deus. A tristeza muitas vezes nos afasta de Deus. Uma alegria grande, uma alegria em algo que não é de Deus, às vezes nos afasta de Deus. Então nós temos também que tomar cuidado com os sentimentos. Porque não é só a tristeza que pode nos afastar, mas a alegria também em algo que não é correto. Jesus ele se alegrava, Jesus ele sentia tristeza, ele sentiu perturbação, mas em nenhum momento ele pecou. Ele teve sentimentos, como nós temos sentimentos. Jesus chorou. A dor, o sofrimento, a angústia, irmão, não diz respeito de você estar mais próximo ou menos próximo de Deus. Muitas vezes quando nós estamos tristes, chorando, né, cabisbaixo, a gente acredita que pode estar distante de Deus, se sente um pouco distante. Mas isso só nos mostra que somos humanos. E assim como Jesus, né, nós também teremos momentos aqui na terra que vamos chorar, que vamos nos entristecer. Nós teremos momentos, irmãos, que nós vamos andar cabisbaixos. Vai ter momento que eu vou acordar com um pouco mais de fé. Vai ter dias que eu vou acordar com menos fé. Vai ter dia que eu vou acordar com vontade de pregar. Vai ter dia que eu vou acordar sem muita vontade de pregar. Vai ter dia que eu vou preferir ficar calado. Tem dias que eu prefiro falar. Porque nós somos humanos. Nós estamos sujeitos aqui. Enquanto nós não formos glorificados, enquanto nós não estivermos na glória, nós padeceremos desses males. Nós estamos num processo, estamos sendo santificados, separados. Mas a santificação e a separação é o poder que Deus nos dá de ter controle sobre esses males, ter controle sobre a carne. Mas às vezes a gente tropeça, às vezes a gente cai. E isso não nos faz ser separados totalmente de Deus. Isso não nos faz ser separado do teu amor, daquilo que Jesus passou por nós. Porque nós teremos problemas, teremos dificuldades. Porque perceba, eu estou trazendo aqui exemplos do próprio Cristo. Eu estou trazendo o exemplo do próprio Filho de Deus, do que ele passou sendo ser humano. E ele sofreu. Ele sofreu até o ponto do seu suor ficar como de sangue. E sofrer mais uma vez, irmãos, nos mostra aqui que a nossa recompensa final não é terrena, não é aqui. Se o próprio Filho de Deus sofreu, será que nós como cristãos, como seguidores dele, não sofreremos? Será que temos que levar um sofrimento como castigo o tempo todo? Que temos que, às vezes, analisar o sofrimento da ótica do Evangelho, de que nós não podemos sofrer, senão a gente estaria debaixo de uma maldição ou algo do tipo? Não, irmão, sofrimento não é isso. Até Jesus sofreu. Todos nós passamos por isso. Todos nós já passamos, ou nós estamos passando no presente, ou nós vamos passar por vários tipos de sofrimento, por vários tipos de dores, de provações durante toda a nossa vida. E isso só mostra que nós somos humanos. Isso só mostra que nós não chegamos na glória ainda. Jesus sofreu, irmãos, e nós vamos sofrer. Nós temos sofrido e nós vamos continuar sofrendo. Nós vamos continuar chorando, continuar com dor. A diferença de Jesus para eu e para você é que em nenhum desses momentos ele pecou.
Em nenhum desses momentos ele pereceu. Perceba que sentir a dificuldade, sentir o sentimento, sentir a dor, sofrer não é o problema. O problema é o que você faz com o que você está sentindo. O problema não é eu e você sofrer, porque isso é certo. O problema é como nós vamos reagir a esse sofrimento. Perceba que o texto diz que Jesus sofreu em todas as coisas semelhante ao homem, porém sem pecado. Ele sentiu as mesmas coisas, as mesmas dores, as mesmas dificuldades, porém não pecou. Essa é a diferença. E perceba que ele vence o pecado não como Deus, ele vence o pecado como homem. Ele sofre como homem e não peca. E ele não peca como homem. E esse exemplo nós temos que trazer para nós. E o sofrimento, irmão, nem sempre ele está ligado ao erro. A gente percebe que nem sempre está ligado às consequências do que você já fez ou do que você está fazendo. Nem sempre. Nem sempre está ligado ao que você deixou de fazer. O sofrimento muitas vezes ele é parte da vida do cristão como forma, de nos fazer crescer, nos fazer ter mais sabedoria, ter mais graça, misericórdia, ter mais amor uns pelos outros. Veja que Jesus sofreu, a Bíblia é clara, e ele não fez nada para merecer isso. Ele sofreu, mas não foi por consequência de um erro que ele cometeu, que ele fez, que ele cometeu. Ele sofreu, mas não foi por causa de um pecado. Porque a Bíblia é clara quando diz que ele não pecou, nele não havia pecado algum. Então o sofrimento não está necessariamente ligado ao seu pecado. A gente precisa entender que o sofrimento, que a dor, o que nós passamos aqui como ser humano, nem sempre está ligado a um pecado que nós cometemos. E nós temos que trazer ensinamento para dentro de cada um de nós. A gente precisa olhar para Jesus, para a gente continuar firme, continuar caminhando, continuar andando, entendendo que no fim tudo isso vai ser uma forma de nos moldar, de nos fazer se aproximar mais dele, de entender mais as outras pessoas, de ter mais compaixão pelo próximo. Tudo tem um sentido, irmão. Principalmente o sofrer na vida do cristão. Jesus sofreu e ele não cometeu nenhum erro para ter isso, para ter esse sofrimento. E como ser humano, ele passou por dores, passou por tristezas, chorou, se alegrou. E como ser humano, ele também morreu. Como um homem, Jesus morreu. Ele foi crucificado, ele foi torturado, pagou um preço pelos pecados de todos os que creem. E a gente precisa perceber, irmãos, que Jesus, como homem, ele foi tentado em tudo. Toda tentação que um homem pode sofrer, Jesus sofreu. O que você está passando não é novidade. O que você passou não é novidade. O que você vai passar não é novidade. Jesus já passou por todos os sofrimentos que você está passando, que você vai passar. Em nenhum momento ele pecou. Em nenhum momento ele murmurou. No fim ele sempre falava: Pai, seja feita a tua vontade. Porque o propósito é sempre maior do que aquilo que nós vivemos. O resultado ele é sempre maior do que aquilo que nós vemos hoje em dia. Nós enxergamos aqui o agora, nós somos limitados, mas Deus vê o todo, Deus vê o geral. Ele consegue ver através do sofrimento. Todas as vezes que nós nos esbarramos no sofrimento, a gente esmurece, a gente procura culpado, a gente procura algo, externo a nós para colocar a culpa naquele sofrimento. Mas Deus enxerga através do sofrimento.
E a gente precisa entender que nada chega na nossa vida somente por acaso. Até as consequências dos nossos erros, Deus utiliza essas consequências como forma de nos moldar. E nós precisamos entender isso como cristãos, para a gente não querer levar um evangelho só de felicidade. Porque o evangelho não é só felicidade, a felicidade é Jesus. E a felicidade é você estar em paz em meio à dor, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. E nós sabemos que Jesus sofreu tudo isso, irmãos, como homem, porque a própria Bíblia, a própria palavra de Deus nos diz. No livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 13, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Perceba aqui o que o livro de Tiago está dizendo. Ele está dizendo que Deus ele não pode ser tentado. Deus não pode ser tentado. E se Deus não pode ser tentado, se Jesus fosse utilizar a sua divindade aqui na terra, em meio aos seres humanos para vencer a tentação, isso não aconteceria, porque Deus não pode ser tentado. Então ele foi tentado no lado humano. Ele foi tentado como ser humano. E isso nos dá base para entender que nós podemos vencer o pecado. Porque se como ser humano ele conseguiu, nós também conseguimos. Se a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém não pecou, nós também conseguiremos. Muitas vezes nós não conseguiremos ser perfeitos como Jesus. Muitas vezes nós não conseguiremos ser tão correto como ele foi. Mas a Bíblia nos traz essa possibilidade. A Bíblia nos mostra essa possibilidade para que a gente se empenhe em nos santificar cada vez mais, em vencer o mal todo dia, em vencer as aflições, em não desanimar, não abaixar a cabeça. Quando cair, se levantar, não cometer o mesmo erro, se afastar do mal, se afastar do pecado. Como homem, Jesus ele dependia da ajuda de Deus. Ele dependia da ajuda do Pai. Assim como nós, irmãos, precisamos e dependemos de Deus. Por isso ele orava constantemente. Por isso ele buscava o Pai. Lá em Mateus capítulo 14, no versículo 23, diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Perceba que Jesus, ele saía para orar sozinho. Ele tinha comunhão, ele tinha intimidade. E se a gente fosse parar para pensar como ser humano, Jesus não necessitava disso, porque ele é Deus. Mas como nós estamos falando aqui, ele também estava vivendo uma vida 100% humana. E como homem, ele necessitava da ajuda de Deus, assim como o homem, assim como nós, como seres humanos, nós necessitamos. E o que fazia, irmãos, ele vencer o mal, o que fazia ele vencer as dores, as tribulações, era a comunhão que ele tinha com o Pai. Era a intimidade que ele tinha com o Pai. E essa intimidade nós precisamos ter. Jesus orava para que de Deus ele recebesse poder. Isso está lá em Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele orava para ter poder, para que de Deus ele pudesse ter poder. Ele orava também para que pudesse receber uma direção para o seu trabalho. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 12. Percebe, ele orava, ele buscava intimidade, ele fazia a parte dele como ser humano. Ele orava para receber vitória sobre os demônios. Está lá em Marcos capítulo 9, versículo 29. Jesus como ser humano, ele precisava orar, irmão. Ele precisava ter comunhão. Ele era Deus, mas ele estava no mundo para sofrer as consequências, para passar pelas dificuldades, para passar pelas dores como ser humano. E assim ele poder nos socorrer
quando nós também estamos passando. Por isso, irmãos, as ameaças e maldades, tudo aquilo que foi dirigido contra Jesus não alterava a comunhão que ele tinha com Deus. Não alterava a comunhão que ele tinha com o Pai, porque ele tinha a intimidade. Ele buscava, ele orava, ele passava por todas essas dores, por todas essas consequências aí, por todas essas tribulações, por toda a tristeza, mas ele tinha comunhão com o Pai e isso o fortalecia. E essa comunhão que ele tinha com o Pai dependia da obediência a Deus. Ele era o Filho de Deus, mas ele estava na terra como um homem. E como homem ele tinha que vencer aqui todas as coisas. Ele era Deus na terra, mas ele utilizava o lado humano para ser como um de nós. Ele esvaziou-se da sua glória para estar conosco como ser humano, para nos dar um exemplo de que nós também conseguimos vencer o mal. E nós só conseguimos vencer o mal com a intimidade com Deus. Nós precisamos olhar para Cristo e ter Ele como exemplo, irmão. E em tudo Ele nos deu exemplo, tudo. E os exemplos dele são reais. São exemplos palpáveis. São exemplos que nós sofremos também aqui hoje. E esses exemplos que ele passou, que está na palavra de Deus, esses exemplos nos encorajam a seguir firme em meio a todos esses problemas e dores. Porque nós sabemos que é possível ter vitória. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando em santificação. Nós estamos em processo. Haverá dias que nós cairemos, haverá dias que nós não cairemos. Mas nós confiamos em Jesus Cristo, aquele que venceu todas as coisas, aquele que venceu todas as tentações, aquele que morreu pelos nossos pecados e nele nós temos força para seguir. No Salmo 85, versículo 13 diz assim, irmãos: a justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Esse versículo desse salmo é interessante, porque é exatamente esse contexto. A justiça irá adiante dele, Jesus, e as pegadas dele se transformam em caminhos. É como se Jesus fosse à nossa frente nos mostrando como caminhar. É como se os exemplos de Jesus que ele passou aqui na terra fossem exemplos que devessem ser seguidos. São exemplos que nós precisamos seguir. Os passos que ele deixa se transformam em caminho para a gente seguir. E é um caminho seguro. É um caminho que nos conduz à vitória. É um caminho que nós podemos caminhar sem medo, confiando nele. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminho. Olha que versículo forte. Que a gente possa, irmãos, caminhar nas pegadas de Cristo. Que o nosso caminho hoje seja pisando nas suas pegadas, seja vendo os seus exemplos, seguindo os seus exemplos, olhando para Cristo e vendo o molde, vendo como nós devemos fazer, o que devemos fazer diante das circunstâncias, diante dos problemas, das situações. Pelos seus atos, Ele nos mostra que é possível. Pelo exemplo, Ele nos mostra como fazer, como resistir, como seguir, como continuar andando. Jesus, irmãos, como homem, Ele se diferenciou de todos os demais. Somente um ponto, Ele nunca pecou. Ele nunca sofreu uma fraqueza moral.
Muito embora ele tenha vivido em semelhança da carne, como diz lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 3, ele viveu em semelhança da carne, ele jamais conheceu o pecado na sua própria experiência. Porque ele era santo, incontaminado, imaculado, nele não havia pecado. Primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 5, diz isso: nele não havia pecado. Jesus sofreu as dores e as tentações desse mundo, mas ele podia desafiar todos, assim como ele desafiou. Assim como lá em João, capítulo 8, versículo 46, ele diz: quem dentre vós me convence de pecado? Ele sofria dores e tentações, mas ele podia desafiar porque ele não pecava apesar das dores e tentações. Quem dentre vós me convence de pecado? É a pergunta de Cristo. Quando ele entrou na luta final, antes de morrer, ele disse: se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Nada tem em mim. Jesus não pecou, irmão. Ele teve uma vida santa. E quando eu me refiro a uma vida santa, eu não estou falando isenta de problemas, isenta de dor. Eu estou falando que apesar dos problemas, apesar das dores, apesar de tudo, ele não pecou. Ele foi santo. Ele foi completamente santo. Jesus orou: Pai, perdoa-lhes. Muitas vezes, Pai, os perdoa. Mas Jesus nunca precisava falar assim: Pai, me perdoa. Jesus nunca precisou pedir perdão para o Pai. Porque a sua passagem na terra foi perfeita. Foi sem pecado, foi santa. E foi perfeita, sem pecado e santa como homem, nos dando a possibilidade de todos os dias nos santificar cada vez mais, nos afastar das coisas do mundo, nos afastar do pecado. E como o texto que lemos hoje diz, vamos conservar firmes a nossa confissão em Jesus, porque Ele é o nosso sumo sacerdote que está no céu, olhando para cada um de nós e compadecendo-se das nossas fraquezas. E por isso, porque Ele foi tentado em todas as coisas e permaneceu sem pecado. Vamos nos apegar, meu irmão, a esse texto. Ele foi tentado em todas as coisas e permaneceu sem pecado. Não coloque desculpa na sua tentação para pecar. Não coloque desculpa no seu erro, na dificuldade, na dor, na aflição para cometer um pecado. Não coloque desculpa na sua ira para pecar. Não coloque desculpa para pecar, irmãos, porque Jesus passou por tudo isso e não pecou. Nós não somos perfeitos como Jesus foi. Mas Jesus nos deu o exemplo de que nós podemos vencer o pecado. Só Ele fez isso e somente a Ele devemos nos apegar. Amém? Deus possa trazer esse entendimento. Esse entendimento de que nós podemos sim sofrer, mas esse sofrimento não pode em nenhum momento nos produzir pecado. Nós podemos estar tristes, nós podemos cair, mas não dê a esse ato de tristeza, a esse ato da caída, do sofrimento, uma oportunidade para pecar. Faça como Jesus sofreu, chorou, se entristeceu, mas em nenhum momento pecou. Precisamos nos afastar do pecado, irmão. Precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos faz pecar. Nós não seremos livres das dores, das doenças, dos problemas, das dificuldades, mas nós temos que aprender a não pecar diante disso. Amém? Que Deus possa nos dar força para seguir em frente, para continuar no caminho.
abrir a nossa mente, nos dar esse entendimento, para que a gente possa vencer todos os dias, possa seguir dentro dos seus mandamentos, obedecendo aquilo que Ele quer. Vamos ouvir um louvor e nós já voltamos com a oração final. Nos dê a mesma visão do teu coração, Deus, em amor a Cristo. Por amor a Cristo. Tua beleza, Rei Jesus, faz justiça a quem tu és. Só em ti, amado, sou Jesus. Vem teu reino, Senhor, eu quero ver tua glória brilhar, a terra te adorar, faz fluir o louvor, revele quem tu és, sal e luz tu és. Ó amor que me salvou, não busquei, buscaste a mim. Quero só viver pra ti, Jesus. Vem teu reino, Senhor, eu quero ver tua glória brilhar, a terra te adorar, faz fluir o louvor, revele quem tu és, sol e luz tu és, o amor do Pai, o eterno Deus, o Deus Criador, sal e luz tu és, o amor do Pai, o eterno Deus, o Deus Criador. Vem teu reino, Senhor, eu quero ver tua glória brilhar, a terra te adorar, faz fluir o louvor, revele quem tu és, sal e luz 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 tu és. Aleluia, Deus. Nós entramos na tua presença. Amém, irmãos, estamos voltando. Feche os seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra. Senhor Deus e abençoado Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Coloque dentro do nosso coração o seu entendimento, aquilo que o Senhor quer que nós precisamos mudar, aquilo que o Senhor quer que a gente consiga entender, Senhor, por completo o que nós precisamos mudar em nossas vidas, nos nossos atos, no nosso entendimento, tudo aquilo que está desagradando o teu coração. Muitas vezes nós
reclamamos dos problemas, das dificuldades, de tudo aquilo que nós estamos passando. Mas que o Senhor traga esse entendimento, Senhor, que a gente entenda de verdade que esses sofrimentos, que esses problemas não nos pode fazer pecar. Que esses sofrimentos, que esses problemas e aflições muitas vezes são utilizadas por Ti para nos moldar, para nos fazer crescer em sabedoria, nos fazer crescer em amor, em compaixão. Meu Pai, nos dê força diante de todas essas dificuldades, de todos esses problemas, de todas essas aflições. Nos traz a paz em meio a elas, meu Pai, para que a gente consiga seguir nos Teus caminhos. Olhe para cada um de nós, para o nosso coração, nos examina, Senhor. Olha para o nosso profundo, nos mostra aquilo que precisamos mudar. Nos mostra aquilo que inconscientemente fazemos e desagrada o Teu ser. Senhor, nos purifica, nos limpe a cada dia. Faça com que nós possamos seguir a Tua palavra de forma clara, da forma que ela é. Tira todos os nossos vícios de interpretações, todos os nossos vícios humanos, os nossos erros, tudo aquilo que cometemos contra a Tua palavra, contra o Teu ser, contra a Tua santidade, Senhor. Nos limpa cada dia mais, nos abençoa, traga proteção de todo tipo de mal, do mundo espiritual, do mundo físico. Proteja cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo. O Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe dos problemas que essas pessoas estão passando, as dificuldades que elas estão tendo, meu Pai. Conforta o coração delas, traz essa certeza, traz a Tua paz. Conforta o coração, mostra, Senhor, o Teu verdadeiro ser, o Teu verdadeiro amor, para que nós possamos cada dia mais ter certeza da nossa salvação, ter certeza do nosso amor, da nossa caminhada, para que a gente não venha cair, se entristecer, para que a gente possa ter certeza do Teu amor por nós. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu venho Te pedir bênçãos, meu Pai, espirituais na vida de cada ouvinte, na vida dos meus familiares, da minha esposa, dos meus filhos, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, do meu pai, da minha mãe, dos meus cunhados e cunhadas, na vida de cada ouvinte, meu Pai, dos pastores aqui da rádio, dos apresentadores, suas famílias. Meu Pai, cuida de cada um de nós. Cuida da forma que o Senhor sabe que nós necessitamos. Não da forma que nós pedimos, mas da forma que o Senhor sabe que nós precisamos. Eu Te peço, Te glorifico, Te agradeço. Nos dê um fim de semana abençoado. Nos dê uma semana abençoada, cheia de amor, cheia de paz, cheia de proteção. Entre em nossos lares, em nossos corações. Nos faça transbordar amor uns para com os outros, com compaixão, com misericórdia. Nos faça ser cristãos de verdade, meu Pai, sem reclamar dos problemas, sem reclamar de dificuldades, mas tendo fé em meio a todas elas. Nós Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém.